Gostaria de convidar e a cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos e todas. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes nessa manhã e nessa alegria que nós temos diante desta presença, da presença do Senhor que invade os nossos corações nessa manhã. E eu tenho certeza que irá invadir os teus lares. Esse Espírito que irá alcançar cada coração aflito e contrito nesta manhã. Eu gostaria de convidar você, minha irmã. Gostaria de convidar você, meu irmão, que nos assistem, a se levantar neste momento. A inclinar a tua cabeça, a inclinar o teu coração diante do Senhor nesta manhã. E juntos, reunidos juntos, ainda que distante, mas esse Espírito que nos conecta, que nos liga a Ele, que possamos orar assim. Senhor, é diante da Tua presença, Senhor, que nós nos reunimos neste lugar de oração, este lugar da Tua habitação, Senhor. Reconhecendo, Senhor, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Reconhecendo o Teu amor sobre nós. Reconhecendo, Senhor, a nossa dependência diante do Senhor. Reconhecendo, Senhor, que nós não somos nada. Reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, Senhor. E te pedimos perdão por cada um deles, Senhor, que temos cometido. Nos perdoa, Senhor. E, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a nossa total dependência no Senhor, Pai. E reconhecemos que nós não somos nada sem a Tua presença, Senhor. Que nós precisamos de Ti, Pai. Que não saia uma palavra das nossas bocas se não for o Senhor. Que nós não podemos nada se não for o Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, toma as nossas vidas nesta manhã. Toma os nossos corações, Senhor, e conecta com o Teu coração, Pai. Que os nossos pensamentos possam estar alinhados aos Teus. Senhor, que nós possamos estar conectados contigo, Senhor, porque é o melhor lugar, Pai. E nós te agradecemos e nós somos gratos, Senhor, por ter essa oportunidade de estarmos aqui, de poder falar contigo. E isso é um privilégio muito grande de poder falar contigo. E sabe, Senhor, mais que falar contigo é saber que o Senhor nos escuta, que o Senhor nos ouve. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos, é imerecido esse cuidado todo para as nossas vidas. E, Senhor, que os meus irmãos nessa manhã possam sentir essa presença palpável que eu sinto aqui agora, neste momento. Essa mesma presença possa estar sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que eles possam sentir o Teu toque. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor, Pai, que nós reconhecemos o Teu sacrifício naquela cruz do Calvário. Nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos a Tua bondade, tamanha Tua bondade para cada um de nós. E queremos te agradecer pelo privilégio da vida. A vida quando nós te conhecemos, Senhor, a vida em abundância que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela paz que excede todo entendimento, Senhor. A paz que o Teu Santo Espírito pode nos dar. Obrigado, Senhor, obrigado pelo colo. Obrigado, Senhor, pelos dias difíceis que nós temos enfrentados, mas em todos eles nós não passamos sozinhos e sabemos que as Tuas mãos maravilhosas estão conosco, está nos sustentando. Senhor, nós queremos, Senhor, nos diminuir para que o Senhor cresça. Nós queremos dizer, Senhor, que o Senhor seja, que o Senhor apareça sobre as nossas vidas. Porque nós não somos nada sem o Senhor. Poderoso é o Senhor e grandioso é o Senhor, Pai. Nós queremos estar aqui, Senhor, como ferramenta em Tuas mãos. Ferramentas para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a caminhar
conforme o Senhor espera de nós. Nos ajuda a saber, Pai, quem faz é o Senhor e quem opera é o Senhor. Nós não fazemos nada, mas quem faz é o Senhor e quem fala é o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que se prostra diante do Senhor, que reconhece quem é o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, que não seja o nosso ego de achar que fazemos e somos alguma coisa, porque nós não somos nada. Senhor, que nós possamos buscar essa dependência no Senhor, porque outrora nós chegamos quebrados, destruídos, e o Senhor nos ergueu, e o Senhor falou. Mas por muitas vezes, Senhor, nós achamos que somos dependentes, independentes, Senhor. Achamos que nós fazemos algo sem o Senhor, nos perdoa, porque nós não fazemos nada. Nada sem o Senhor, Pai, e nós reconhecemos que somos miseráveis, falhos. Por isso, Senhor, nós clamamos por Ti nesta manhã. Faça, Senhor, este lugar, faça nas vidas dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de podermos te conhecer. Te agradecemos pelos teus feitos, pelas tuas obras. Te agradecemos por todas as vezes que nós andamos, Senhor, naqueles bairros, Senhor. Te agradecemos porque nós vemos a tua glória na vida daquelas pessoas. Obrigado, Senhor, porque quando nós estamos ali, eu sinto que eu estou tão perto de Ti, Senhor. Eu te vejo, eu te sinto, e eu sinto o Teu coração, Pai. E sabendo que o Teu amor é tão grande, Senhor, e sabemos que as pessoas, Senhor, que não têm nada, o mundo as vê como qualquer coisa, Senhor. Mas o Senhor não vê assim. O Senhor tem olhos para aqueles que choram, que sofrem. O Senhor tem olhos. O Senhor tem olhos, Senhor, porque não são as coisas que temos que nos tornam e nos fazem quem somos. Não tem que ser as coisas, mas tem que ser o Senhor sobre as nossas vidas. E te agradecemos nesta manhã, Senhor, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça sobre nós. E que todos e todas possam receber da Tua presença nesta manhã sobre as suas vidas. E ter a certeza, Pai, que o Senhor está com eles. E que eles possam reconhecer a dependência totalmente no Senhor, Pai. Reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor sobre eles, Pai. E que eles possam buscar tudo no Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Que nesse domingo, que nessa manhã, vocês se desprendam de tudo que estão fazendo, irmãos, para ouvir a doce e suave voz do Senhor. Porque o Senhor quer falar através dos louvores a cada coração. E a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Que por mais que as situações estão difíceis, o Senhor está conosco. O Senhor não desistiu de cada um de nós. E hoje iremos louvar. Poderoso é o nome do Senhor. Poderoso é o nome dEle. E que nesta manhã você declare aí na sua casa que poderoso é o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor.
nos prostramos e adoramos com louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. O Cordeiro que foi morto, mas dentre os mortos ressurgiu. Todo-Poderoso, que viera e há de vir. Tu és santo, tu és digno, toda glória seja a ti. De joelhos nos prostramos e adoramos com louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. O Cordeiro que foi morto, mas dentre os mortos ressurgiu. Todo-Poderoso, que viera e há de vir. Ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. O Cordeiro que foi morto, mas dentre os mortos ressurgiu. Todo-Poderoso, que era e há de O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. O Cordeiro que foi morto, mas dentre os mortos ressurgiu. Todo-Poderoso, que era e há de vir. Ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. O Cordeiro que foi morto, mas dentre os mortos ressurgiu. Todo-Poderoso, que era e há de vir. Gostaria de convidar a todos vocês, e aproveitando essa presença maravilhosa que está no nosso meio, essa presença do nosso Deus no nosso meio, que possamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 3, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transforme-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém, irmãos? Meu irmão, minha irmã, a primeira leitura da palavra de Deus nessa manhã vem para nos lembrar que existem alguns padrões oferecidos por este mundo para as nossas vidas diariamente. E o apóstolo Paulo nos alerta para que nós nos amoldemos a nenhum deles. O que a palavra nos desafia é para que busquemos viver a conversão daqueles e daquelas que não se amoldam, mas se transformam e mudam a sua maneira de pensar. Sobretudo, porque existe um Deus que tem planos para nós. E é a vontade de Deus que precisa ser soberana. Para isso, irmãos, precisamos mudar nosso pensamento. Pensar diferente no que o mundo diz que é o melhor, pois só assim conheceremos a vontade de Deus. Essa que Paulo diz que é boa, que é perfeita, que é agradável e principalmente que renova a sua mente. Quem conhece a vontade de Deus não tem de si mesmo um conceito estufado demais. Quem se converte e conhece a vontade de Deus sabe que Ele não espera que pensemos que somos algo maior ou melhor do que alguém, mas simplesmente que somos parte de um maravilhoso projeto coletivo, de intervenção, um projeto de intervenção neste mundo, que não anda muito bem, né, irmãos? O projeto que é de Deus. E nós, humildemente, sabemos que fomos convidados para fazer parte dele. Que privilégio. Que nesta manhã, meu irmão, que nesta manhã, minha irmã, possamos apossar da palavra de Deus e entender quais são as medidas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com os meus irmãos o momento da comunidade que nós temos. E gostaria de lembrar aos meus irmãos, às minhas irmãs, que nós nos reunimos nas segundas-feiras pelo Google Meet. Tem sido maravilhoso estar com os meus irmãos. Tem sido maravilhoso poder ouvir uma palavra linda da parte de Deus. E um momento que nós intercedemos uns pelos outros, um momento que nós somos juntos e que nós nos importamos, nós levamos as nossas petições ao Senhor. Gostaria de convidar vocês que não participam ainda, né, para que vocês se envolvam neste momento de oração. Temos na quarta-feira com o Ministério Infantil e junto com as nossas tias, quero agradecer desde já as nossas tias, as nossas crianças que têm sido ferramenta também da parte do Senhor, e têm sido usada de maneira tão linda. A gente tem ouvido tantas coisas maravilhosas, e que vocês possam incentivar os seus filhos a participar, a estar conectado com o Senhor, em nome de Jesus, amém? E que todos vocês possam, assim então, se envolver no reino de Deus, e no reino que Ele deseja implantar, que Ele deseja fazer neste mundo. Nós temos nossos trabalhos sociais, nós temos ido às ruas, os nossos irmãos têm ido às ruas todas as segundas-feiras, levando ali o alimento, o cobertor, e tem levado sobretudo a palavra de Deus para aqueles que não o conhecem. E que nós possamos nos envolver. Precisamos sim, irmãos, de ajuda. A obra de Deus conta comigo e conta com você, para que o reino seja estabelecido nessa terra. E eu acho muito lindo, né? Porque a gente olha para as coisas que têm acontecido na comunidade nesses momentos difíceis, né, que nós temos enfrentado. Todos têm enfrentado de pandemia. E aí eu tenho olhado e tenho falado, Senhor, a gente é tão pequenininho, né? E o Senhor tem nos movido, o Senhor tem movido coisas tão grandiosas, né? E eu tenho estado assim muito, muito grata ao Senhor. E eu falei, Deus, muito obrigado, Senhor, porque na hora que a gente acha que o alimento vai faltar, o Senhor prepara alguém, usa pessoas e manda o alimento aqui. E aí eu pensei, irmãos, né? Essa igreja é pequenininha, é bem pequenininha.
Mas o Deus que está sobre essa igreja é muito grande. E que esse Deus que é grande, e que Ele possa ser grande na vida de todos vocês, meus irmãos. Né? Em nome de Jesus, esse Deus é grande. Então, que a nossa igreja seja pequena, mas que o nosso Deus seja grande. Porque nós não queremos templos estontuosos, grandes, cheios, mas sim a presença do Senhor. Onde a presença do Senhor é pequena, ou seja, não tem a presença do Senhor, nós queremos estar aonde a presença do Senhor está. Que o Senhor possa ser grande, e que esse templo seja grande, sabe como? Da presença do Senhor. Porque nós queremos levar este amor de Deus. Nós não somos nada, mas porque o Senhor é, e Ele é bondoso. E o plano que o mundo tem para nós é um plano, né, de coisas estontuosas, mas o plano que o Senhor tem para cada um de nós é um plano de servir, é um plano de não ser visto, mas o nome dele tem que ser visto, o nome dele tem que ser reconhecido sobre as nossas vidas, que possamos caminhar como o Senhor caminhou, como o Senhor andou, como Ele foi servo de todos, e Ele serviu. E é um privilégio muito grande de poder caminhar e saber que nós não caminhamos sozinhos, de caminhar e poder saber que o Senhor caminha conosco. Então fica aí o nosso pedido, se envolva, participe, doa, contribua, para que o reino de Deus seja implantado nesta terra, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quero ser como
Ser criança é reconhecer que somos pequenos e dependentes, mas para isso é necessário sermos humildes para reconhecermos as nossas limitações. Quando vivemos assim, nos aproximamos mais do que são os planos de Deus para as nossas vidas. E é por isso que o maior no reino dos céus é quem mais se parece com as crianças. Ser adulto, muitas vezes, é sinônimo de orgulho, de autossuficiência. Mas você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Nenhum de nós somos autossuficientes. Se fôssemos, qual seria o papel do Senhor, o nosso Pai, para com as nossas vidas? Temos que crescer sim, mas que cresçamos sendo humildes como uma criança e dependentes de Deus, assim como uma criança dependente de um pai, de uma mãe. Que possamos crer que existe um Pai, o verdadeiro Pai, que deseja nos ter perto do seu amor, do seu afago e dos teus braços de amor. Que você possa declarar: abraça-me, abraça-me, Senhor. Com teus braços de amor. Abraça-me, 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 papai, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Bom dia a todos. Peguem a Bíblia em Mateus 18, 1 ao 6. O maior no reino do céu. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior reino do céu? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino do céu. Portanto, que se faz humilde, como esta criança é o maior no reino do céu. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, mas se alguém fizer cair no pecado destes pequeninos que creem em pedra de moinho do pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Amém? Amém, graças a Deus por isso. Mas vocês sabem que o ser humano é o único ser do nosso planeta que não nasce com uma configuração pré-determinada, assim. Por isso, o ser humano precisa ir se formando. O ser humano precisa ser desafiado durante toda a sua vida para crescer e se tornar o ser humano que Deus criou e que Deus espera dele.
Diferente dos outros animais, que já nascem com uma programação instintiva, assim, e sempre serão o que são. Por exemplo, o cachorro sempre será um cachorro. Mas ser humano, se quiser, ele tem a possibilidade de mudar a sua vida. Isso faz de nós seres únicos, seres com capacidades criativas enormes. Mas, entretanto, também faz de nós seres meio complicados, assim. E que, por isso, nós precisamos compreender a nossa estrutura. Para quê? Para nos desenvolver e para desenvolver as nossas potencialidades. Ser humano precisa se conhecer, e isso é muito importante. E eu me lembro dos meus tempos de teologia, de estudos, eu carrego comigo a oportunidade que eu tive de ler bastante psicologia, porque psicologia serve exatamente para isso. Ela serve para nos ajudar a nos conhecer e a compreender a estrutura psíquica humana. E lógico que eu não sou psicólogo nem nada, mas eu li muita coisa sobre psicologia, eu estudei os clássicos da psicologia, muitos estudos de caso. Para quê? Para entender como as pessoas funcionam, como elas se comportam, e entendendo, poder exercer o ofício de aconselhamento pastoral. Porque para aconselhar as pessoas, você precisa entender como elas são formadas e por que elas agem como agem. Isso é muito importante no ofício. Mas desses estudos todos, por exemplo, eu me lembro que eu aprendi que um bebê nasce e tudo que um bebê faz é para sobreviver. Tudo que ele faz tem essa função. Assim, um bebê é um ser completamente centrado em si mesmo e nas suas necessidades. Isso é um bebezinho. É movido por aquilo que o Freud chamou de id. Completamente dependente de tudo nessa vida, mas é um ser centrado em si mesmo. Hoje a gente costuma chamar isso de egocentrismo, é um ser egocentrado. Quando um bebê, por exemplo, está com fome, ele não está nem aí se ainda são ou se já são 3 horas da madrugada. Ele simplesmente abre a boca e começa um berreiro e acorda todo mundo na casa. Ele não está preocupado. Bebês são centrados em si mesmo e nas suas próprias necessidades de sobrevivência, e por isso eles precisam ser desafiados a crescer. E aí você pode se perguntar, mas como? Por exemplo, ouvindo não. Por exemplo, não cedendo aos berros deles quando não existe uma necessidade premente, ele verdadeira. Porque, não sei se você sabe, eles são muito espertos. E eles logo entendem que quando ele berra, algo de bom acontece. Olha, de repente foi só gritar que eu ganhei um colinho aqui da hora. Bom, então vamos gritar, né? É meio essa lógica, centrado nele e nas suas necessidades. Agora veja, toda vez que esse serzinho que vive gritando ouve um não do pai e da mãe, ele automaticamente questiona toda a sua lógica de vida. Ele se questiona e assim ele aprende. E ele vai construindo, para além de si mesmo, um caráter diferente. Veja que caráter se constrói desde lá muito cedinho. Essa interação com o mundo aqui do bebê que ele tem, o Freud chamou de ego. E eu quero que você compreenda, um bebê precisa ouvir não para crescer e se tornar uma criança com um caráter melhor. Aprendendo, por exemplo, que as coisas têm a sua hora para acontecer, não é tudo como ele quer e na hora que ele quer. Isso é um processo de aprendizagem. Então, educar um bebê fará com que ele abandone esse centro de si mesmo e se torne uma criança nos moldes do que Deus espera dela, do que Deus pensou dela. Porque fará com que essa criança, por exemplo, respeite os outros. Freud chama isso de superego. E eu quero que você compreenda esse processo de aprendizado. Porque eu me pergunto, e se não educar? A minha pergunta é, e se não consegue dizer não para ele? Ah, ele é tão bonitinho, ele é tão lindinho. E se não dá limite para ele, o que vai acontecer? Bom, o que acontece é que esse serzinho cresce e ele se torna um monstrinho. Se não ensina, não evolui e continua centrado em si mesmo e nas suas necessidades. E muito pior, porque o adulto egocêntrico é alguém que cria um monte de carapaças de defesa e desenvolve um monte de apego com as coisas. E sobretudo, diz a psicologia, que é um ser humano que desenvolve um sentimento de superioridade. E aí nesse sentido a pessoa só cresceu de tamanho, e quando só cresce de tamanho, continua do mesmo jeito, centrado em si mesmo, continua com as mesmas inseguranças de um bebê. Para sobreviver, ele sempre precisa se sentir maior e melhor que os outros.
Eu não sei se você está entendendo, isso é muito complicado, mas é um processo da nossa vida. As teorias, por exemplo, dizem que ele vai se tornar uma pessoa narcisista, que é uma pessoa preocupada excessivamente consigo mesmo, com a sua aparência. As teorias dizem que ele vai se tornar uma pessoa prepotente, que acha que é o cara, acha que é melhor que os outros. Uma pessoa assim, por exemplo, vai se tornar alguém presunçoso, porque fica falando mal e criticando todo mundo. O que é tudo isso? Tudo isso são defesas que nos impedem de olhar no espelho e reconhecer que nós continuamos centrados em nós mesmos. E eu fiquei pensando essa semana, esse negócio de psicologia é da hora, é muito legal. Dá vontade de dar na cara do psicólogo quando ele fala isso, mas não é que é assim mesmo que é o mundo, não é assim que acontece conosco. Hoje em dia o mundo está cheio dessa realidade de seres humanos. Eu queria dizer para você, o mundo hoje não, porque o mundo, no tempo que Jesus caminhou nele, também. Isso é uma realidade humana. Nós estamos lendo aqui um momento do Evangelho em que se estabeleceu uma disputa entre os discípulos de Jesus de uma forma horrível. Esse é o momento do Evangelho que eu quero que você entenda. Alguns momentos atrás, por exemplo, no capítulo 16, 2 capítulos antes, Jesus havia alertado os seus discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos religiosos fariseus e saduceus. Fermento serve para quê? Para estufar de dentro para fora. É para isso que serve fermento. E Jesus diz, tomem cuidado. E nós vimos depois disso que 3 deles, Pedro, Tiago e João, subiram com Jesus até o monte da revelação de Deus, mas 9 ficaram lá, esperaram e foram envergonhados por um demônio. Você viu isso semana passada. Veja, eu tenho certeza que entre eles aqui estabeleceu-se uma discussão sobre a situação, uma disputa. Uns deveriam estar se achando mais do que os outros. Isso aqui é um momento do Evangelho que você precisa compreender, tanto que no texto que a Lolo leu aqui, lindo para você hoje, o texto começa dizendo que eles chegaram em Jesus com uma pergunta que eu diria que é uma pergunta ridícula, porque eles perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Observe o momento, e eu queria dizer para você que Jesus é muito misericordioso, porque a resposta para essa pergunta ridícula é simples, quem é o maior no reino dos céus? Deus. Ué, é Deus que é o maior. Mas o que eles estavam perguntando para Jesus aqui, ó, quem é o maior, quem é o grande, quem é que manda, quem é que tem mais poder no reino? Essa é a pergunta estranha, e essas são perguntas que eu queria dizer para você, presentes em corações de pessoas adoecidas. Por quê? Porque não abandonaram esse egocentrismo de bebê, não abriram mão disso, não evoluíram e por isso se tornaram adultos adoecidos, preocupados com sentimentos de superioridade e grandeza. Isso que está no coração dos discípulos neste momento que nós lemos, isso merece a nossa atenção. Em outro momento, de outra passagem de Mateus, do capítulo 20, a partir do verso 20, diz a coisa que eu considero a coisa mais ridícula de toda a Bíblia Sagrada, porque diz que uma mãe dos 2 filhos de Zebedeu, mãe de Tiago e João, os filhos do trovão, mãe de Tiago e João, 2 do que subiram lá ao monte, vai até Jesus com os seus pimpolhos juntos e faz um pedido absurdo, ridículo, e ela diz assim, ó, Jesus, declara aí com tua boca, que quando o Senhor estiver no seu reino, esses meus 2 bebês aqui, vão se sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas é isso aqui, que coisa idiota. E isso aqui, acho que mãe protege tanto filho que acaba se tornando um negócio meio besta, né? Mas enfim, mas Lucas diz, no capítulo 9, que por causa dessa atitude dos 2 discípulos com sua mãe, estabeleceu-se uma grande discussão entre os 12 sobre qual deles era o maior. Observe o momento aqui que nós temos que construir nessa manhã. Causou um racha, uma divisão no grupo dos 12. Existia uma disputa, quer dizer, os discípulos de Jesus estavam com uma grande disputa sobre quem era o maior deles, sobre quem tinha mais poder, sobre quem era mais importante dentro dos 12, quem era o líder do grupo. E daí eu fiquei pensando, que bom que só lá entre eles, né? Que bom, ainda bem que só lá 2000 anos atrás que isso acontece, né? Porque, queridos, queridas, a verdade é que o ser humano moderno sofre de uma enfermidade de grandeza, sofre de uma doença, porque tem que ser maior que os outros, só serve o melhor, não basta estar, tem que estar, mas estar em evidência o tempo todo, tem que aparecer a qualquer custo, tem que impor a sua vontade sobre a vontade dos outros. Eu fiquei pensando, o que é tudo isso? Sabe o que é isso? É doença de um ser humano bebê, que não aceita olhar no espelho e admitir que continua centrado em si mesmo. E eu quero chamar a tua atenção hoje para esse momento do Evangelho, porque isso aqui deixou o Senhor meio contrariado. Hoje, grande é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais bens,
quem tem o melhor celular. Hoje nós somos aquilo que nós temos, e somente. Observa o mundo que você vive. No mundo grande é quem é poderoso, quem tem poder, quem é famoso, quem é rico. E agora eu quero que você pense comigo na igreja dos nossos dias, com os seus sonhos de grandeza, sendo seduzida pelo poder, pelos poderosos e pelos ricos. Uma igreja que se perdeu em seus devaneios de bebê. E é uma igreja que eu queria dizer para você que antigamente, por exemplo, ser um pastor já era uma grande honra, né? Mas hoje não basta, porque tem que ser bispo. Aliás, bispo não, hoje tem que ser bispo primaz, tem que ser o primeiro entre os bispos. E eu queria dizer para você, por que não? Tem que ser então apóstolo, né? Porque tem que ter andado com Jesus. E apóstolo não serve, porque agora ultimamente tem que ser maior, tem que ser patriarca. Tem uns doidos por aí, intitulando-se patriarcas. Eu fico pensando, meu Deus do céu, quando é que esse inferno, quando é que esse povo vai se converter para acabar com isso em nome de Jesus? Essa é a nossa realidade enquanto igreja evangélica, e nós vamos tomar posse disso. Por exemplo, a nossa irmã lê aqui, orou e leu e falou de uma realidade, mas tem muita gente que se incomoda de servir a Deus numa igreja pequena como a nossa. Lógico, o padrão de igreja dos nossos dias é a igreja da grandeza, é a igreja da suntuosidade, do tamanho. Mas, querido, você já parou para pensar em como essa igreja da grandeza não é a igreja de Jesus Cristo? Você já construiu isso dentro de você? A palavra de Deus veio até você hoje para dizer que o padrão de Jesus Cristo é outro, diferente dessa preocupação com posição, status social, com riqueza, com poder, é outra coisa. Eu não sei se tem espaço nessa igreja de hoje para um carpinteiro pobre, de sandálias nos pés, que quando nem recostar a sua cabeça em algum lugar ele tinha onde, e que quando, por exemplo, ressuscitava um morto, pedia para ninguém contar nada para não fazer propaganda. Nessa igreja não tem lugar para ele. E eu quero construir isso com você no texto que a Lolo leu aqui hoje. Evangélicos dos nossos dias se acham maiores e melhores. Por exemplo, maiores do que os povos de religiões afro e de tantos os outros. Nós nos achamos melhores. E eu queria dizer para você, evangélicos dos nossos dias estão muito afinados com o mundo, com as doenças do mundo, e se perdeu, porque eu sou evangélico, eu estou fazendo uma meia-culpa de mim, eu sou evangélico, você é evangélico, e nós, queridos, não podemos perder de vista em nenhum momento que nós somos chamados para fazer parte do povo do reino de Deus, mas é um reino que não é movido por interesses, é um reino que não é movido por bajulações, por hierarquias, por cargos, por status, porque no reino que é de Deus, tudo é graça. No reino que é de Deus, tudo é serviço voluntário. Ninguém faz as coisas esperando aplausos para se envolver, não, em nome de Jesus. O reino de Deus é diferente, é outra coisa, é outro padrão. E eu quero construir isso com você hoje, porque essa era a questão que assolava o movimento de Jesus aqui, e aqueles que o seguiam. E por isso eles foram até Jesus perguntar: Jesus, quem é o maior no reino de Deus? Essa é a pergunta. E aqui só tem um jeito de responder uma pergunta dessas, num momento desses, que é respirar muito fundo e ter muita misericórdia. Aliás, aqui paciência só não resolve, tem que ter misericórdia. Afinal, Jesus acabou de ministrar um pouquinho atrás, que o grande falar do João Batista, no reino dos céus era o menor dos menores. Por quê? Porque lá, querido, você precisa entender, lá o reino, os primeiros, os últimos serão os primeiros. Lá no reino, os menores, os que se humilham são os que interessam para o Senhor. Lá no reino, os que são menores, os que realmente importam. Jesus pregava isso, o servo de todos é o que realmente importa para Deus. E Jesus pregava, mas parece que os seus discípulos ouviam, mas não escutavam. Isso não fazia diferença para eles. E eu queria dizer para você, Jesus respirou fundo e respondeu essa pergunta estranha de forma prática, desenhando. Por quê? O texto que a Lolodé diz que o Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, presta atenção aqui, olha Jesus, imagina os 13 ali, Jesus e os 12, Jesus foi lá, pegou uma criança, colocou no meio da roda e falou assim, presta atenção em mim aqui, eu garanto para vocês, assim, pode acreditar, eu garanto que se vocês não se converterem, se não abandonarem esse discurso de grandeza e briga por superioridade e se tornarem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Você entende isso aqui? Portanto, disse Jesus, quem se torna humilde como essa criança, esse é o maior nos céus. Entenderam agora? Perceberam como é, seus cabeção? E tem mais, porque eu
tenho olhos para esses que se convertem, são assim. E assim, quem recebe uma criança dessas em meu nome, está me recebendo. Agora, se alguém for um mau testemunho e fizer tropeçar alguém assim, melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Seria melhor. Então, cuidado, é o que Jesus, esse é o recado. Cuidado para os seus discípulos com esses sonhos de grandeza, de superioridade, porque vocês não podem escandalizar os pequeninos, porque não existe reino de Deus para gente que não cresceu e continua centrado em si mesmo, preocupado em ser o maior, preocupado em ser o primeiro, o principal, o mais importante, que quer mandar, que quer sentar na janelinha. Não, reino dos céus é outra coisa. E essa foi a palavra da salvação que o Senhor nos deu hoje. Mas como eu disse para você, e eu quero continuar nessa linha para você entender, hoje em dia, nós somos praticamente obrigados a ter mais do que os outros, a correr na frente de todo mundo. Nós somos praticamente obrigados a conquistar mais do que os outros, a aproveitar o tempo ao máximo, agarrar as oportunidades antes que outro faça no seu lugar. Nós temos que alcançar o sucesso a qualquer custo. Afinal de contas, o mundo não tem espaço para os fracos. O mundo não tem lugar para quem perde. O mundo não está. Quem sabe mais, vai além. Quem tem mais é melhor, tem a primazia, pode mais. Tudo isso como fruto de um tempo de seres humanos adoecidos, me desculpem, e que continuam centrados em si mesmos e nas suas necessidades, sendo algo que Deus não os fez para ser. Aqui é o momento que você precisa construir. E no início da leitura bíblica desse domingo, e foi exatamente por isso que você ouviu o apóstolo Paulo nos ensinando que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não busque e nem se ache melhor do que ninguém, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus te concedeu. Observa isso. Por quê? Porque a medida, porque o padrão que Deus espera da sua comunidade é outro, muito diferente dos padrões deste mundo. Então nós temos que nos perguntar, como é isso, Jesus? Como é esse padrão de ser humano que o Senhor espera do seu povo, como é? E Jesus sabe o que ele responde para você e para mim nessa manhã? É como uma criança. Jesus é muito didático, é como uma criança, ele usa exemplos, ele escreve, ele desenha, é como uma criança. E eu quero que você continue e que você construa comigo isso que o Espírito Santo de Deus está nos dando nessa manhã, e que você comigo tente entender como é o padrão de um ser humano que é como uma criança. É isso que está nos cabendo nesse momento de exemplo de Jesus, que ele está querendo nos ensinar, e você precisa colocar isso no teu coração. Como é esse padrão de ser humano que eu preciso ser? Como uma criança. Como é que é isso? E eu vou dizer isso para você em 4 coisas muito breves, para que você possa levar para a tua casa e construir aí com você e aprender aquilo que o Senhor espera de nós, homens e mulheres crescidos de hoje. Como é o padrão de um ser humano que é como uma criança? E a primeira coisa que eu vou te dizer, que é um ser humano que não é motivado somente por ambição. Deus espera coisas de nós. Existe um padrão, existe uma medida. Como é esse padrão? É uma criança, é como? Como é isso? É um ser humano que não é motivado somente por ambição. Observa aqui, pensa comigo, você conhece crianças, pensa nas crianças que você conhece, estou falando de bebezinho, né, criança 1, 2, até 5 anos, a partir dos 5 se torna criança, e veja que o que motiva as suas vidas não tem nada a ver com ambição. Ambição é algo que existe em nós, a ambição tem sua importância na nossa vida, porque uma pessoa completamente desprovida de todo tipo de ambição, é alguém que não luta por nada na vida. Quando nós não temos ambição nenhuma, nós não fazemos nada. Por quê? A ambição é algo que nos impulsiona para lutar pela nossa vida, pela saúde, pela paz, lutar pela felicidade, lutar pelas pessoas que nós amamos. Quando nós ambiciamos alguma coisa, nós vamos lá e fazemos. Agora, alguém completamente desprovido desse ímpeto é alguém apático, é alguém que não muda nem a sua vida, nem a vida de ninguém à sua volta. Então, a ambição existe de alguma forma. O problema não é a ambição, mas o problema é quando nós somos motivados somente por ambição. Porque isso é muito comum hoje em dia. E aí você veja, se um pouco de ambição é importante, porque pessoas desequilibradas e ambiciosas ao extremo, são pessoas adoecidas. São pessoas adoecidas. Quando uma criança, por exemplo, vai na casa de outro brincar, tudo que ela quer, sabe o que é? Brincar. Olha para as crianças. Ela não pretende outra coisa. Ela não está preocupada se ela vai se dar bem na vida se ela for lá. Ela não está preocupada, ela não quer saber o quanto ela vai ganhar com aquilo. Não, ela não está, ou se ela vai brincar, ela vai ficar rica, famosa, influente. Não,
Criança não vai brincar na casa do amiguinho, porque o amiguinho tem muitos seguidores na internet. Não, ela não é interesseira nesse sentido. Criança é movido por um desejo de viver e só viver. Observa, de preferência com outras crianças, né? Porque criança, eu costumo dizer que aqui vira quadrilha. Criança adora estar do lado de criança. A criança adora estar na casa de outras crianças. Porque vida sozinho, viver sozinho não tem a menor graça. Vida sozinho não tem nada de vida. E eu quero que você construa isso. Eu gostaria que você compreendesse essa medida de Jesus nessa manhã para mim e para você, e entendesse que o padrão que nos faz seres humanos do reino de Deus é que somos seres humanos que lutam pela vida assim, porque nós lutamos, que se esforçam para mudar de vida assim, até de melhorar sim, mas nós somos como criança. Por quê? Porque nós não permitimos que a nossa vida seja conduzida somente por essas coisas. Não é isso que conduz tudo. Olhe para o padrão do mundo que você vive, meu irmão, minha irmã, e você vai ver, você vai entender que o que impulsiona as pessoas hoje é a ambição de querer mais e mais e cada vez mais, de acumular mais, de ostentar mais, nunca está satisfeito com nada do que tem, está sempre em busca do maior, do melhor, e quando na verdade a única coisa que nós estamos conseguindo com isso é nos afastar da verdade que nós temos que encarar, que nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, olhar para os outros e viver uma vida mais simples. É isso que nós precisamos. Aqui está o caminho do reino de Deus, da simplicidade. Eu queria dizer para você, Jesus Cristo, o nosso Senhor, era um homem extremamente simples. Você precisa compreender isso. Jesus não queria fama, Jesus não queria destaque, Jesus não queria poder, Ele não queria ser rei dos judeus, Jesus não queria a dominação do dinheiro e da política do império do seu tempo, não. Ele disse não para isso. Jesus queria somente a simplicidade daqueles que se entregam à vontade de Deus e obedecem ao Senhor. Sabe por quê? Porque no fundo, presta atenção aqui, no fundo, tudo que eu e você precisamos para ser feliz de verdade são coisas simples. Nós precisamos de simplicidade, coisas que não precisam da nossa ganância, coisas que não precisam dos nossos sonhos de grandeza. Eu quero que você olhe para as crianças e aprenda com as crianças. Você precisa de pessoas do seu lado, você precisa de preferência pessoas motivadas pela graça, pessoas que não têm interesses, pessoas que não cobram, que não bajulam, mas que não esperam retorno nenhum para estar do teu lado, pessoas verdadeiras. Você precisa da alegria de participar e de partilhar a tua vida com pessoas que você ama. Você precisa disso, eu preciso disso. O que te faz feliz de verdade é uma vida simples e verdadeira, meu irmão, minha irmã. É isso que nós precisamos, e por isso eu quero que você aprenda com Jesus nessa manhã, e vamos abrir mão desse padrão de mundo que nos força a ter e ser coisas que nós não precisamos para viver. Criança não precisa de muito, criança é simples e se diverte com qualquer coisa. Você já percebeu? Às vezes você está lá sentado e na sala a criança está lá com um negocinho, está lá se divertindo, está viajando no tomate. Criança se diverte com qualquer besteira, desde que elas tenham companhia, e isso é tudo para ela, amém? Então aprendamos com isso. Porque a pergunta é, como é o padrão desse ser humano que Jesus está nos mostrando, que é como uma criança? E em segundo lugar, eu queria dizer para você, que é um ser humano completamente dependente de Deus. É um ser humano completamente dependente de Deus. Porque quando nós pensamos em uma criança, o traço mais marcante de uma criança, mais definidor de uma criança, sabe qual é? É a sua incapacidade de gerir a sua vida sozinha. Uma criança não tem como. Para viver, uma criança precisa de ajuda. Ela não é autossuficiente. Criança não é. O exemplo de Jesus, ela depende dos outros para lhe ajudar a viver. É o exemplo de Jesus, em todos os quesitos. Ela precisa na comida, na vestimenta, no abrigo, na saúde. Criança é dependente em tudo para viver. E aqui está um traço que Jesus está querendo nos mostrar. Porque nessa manhã, Jesus está te dizendo que se você não for como uma criança, você não tem nada com o reino de Deus. O que Jesus está te dizendo? Que se você não for completamente dependente de Deus, você não tem nada com o reino de Deus. Observa isso, que maravilhoso. E você pode falar, mas como assim, pastor? Eu tenho que depender? E eu falo para você, sim, mas eu não posso fazer as coisas por mim mesmo. Eu falo para você, pode, mas querido, para Deus, Ele quer que você busque nele o direcionamento das coisas que você vai fazer. Presta atenção, lógico que o Senhor não deseja um monte de filhos e filhas xexelento, berrendo, andando atrás dele, sem tomar decisão e atitude na vida. Não é isso. Qual é o pai que gosta disso? Lógico que não.
Não é essa a questão. Entretanto, você tem que aprender com as crianças. Por quê? Porque criança depende de ajuda e você depende de ajuda. Quando você tiver que dar passos, busque ajuda no Senhor. Peça um conselho ao Senhor. Abra a palavra de Deus. Aprenda com a palavra de Deus o que e como você tem que fazer. Aqui está um ensinamento. E assim vá lá e faça aquilo que o Senhor te mostrou e te mandou fazer. Porque eu queria dizer para você, crente dos nossos dias não depende de Deus para nada. Por quê? Já vai lá e faz aquilo que entende melhor para a sua vida. Vai lá e faz do jeito que acha melhor. E lógico, continua o quê? Centrado em si mesmo e nas suas necessidades. O problema é que quando dá ruim, o que a gente faz? Corre para Deus e vai pedir ajuda, não é? Não é assim que a gente faz? Ai, ai. São os tais dos crentes autônomos, né? A gente adora autonomia. E de tão autônomo, a gente também acha que não precisa de igreja, né? A gente não precisa de obra, né? A gente não precisa de ofertar. Nós estamos sempre com a cuia na mão, desiludido e insatisfeito com alguma coisa da nossa vida, não é isso? Queridos, em nome de Jesus, o padrão de ser humano do reino dos céus, aqui, é Jesus que está dizendo, é um ser humano como uma criança. E eu quero que você construa isso. Por quê? Depende de Deus para viver. É maduro? Sim. Tem um caráter forjado pela palavra de Deus? Sim. E fique atento, porque caráter se constrói muito cedo. E depois que formou caráter, para mudar o negócio é complicado. O único jeito, aliás, é morrendo e nascendo de novo. É renunciando a tudo e admitindo que fez e continua fazendo tudo errado. Só assim. É só com esse novo nascimento. Mas para mudar, sabe o que precisa? Depender de Deus e buscar em Deus a transformação da sua vida. É por isso que Ele está aqui e Ele está falando com você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Mas a pergunta é como é esse padrão de um ser humano que é como uma criança? E em terceiro lugar, eu vou dizer para você que esse ser humano é um ser humano humilde, porque é um ser humano que sabe das suas limitações. É um ser humano humilde, porque ele sabe que ele é fraco, ele sabe que ele é pequeno, ele sabe que ele é insuficiente. Jesus ensina os seus discípulos, e lido aqui no versículo 4 pela Lolo, lindo, ela diz assim, ó: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este aí é o maior no reino dos céus. Observa que lindo isso, observem que humildade é algo que a gente faz. Jesus diz que se faz como criança. Então, você tem que querer ser humilde. Você tem que se fazer humilde, porque por nós mesmos, eu queria dizer para você, pela nossa tendência adoecida, nós somos soberbos, não tem nada de humildade em nós. Então presta atenção, não é à toa que a fala de Jesus, ele olha para aqueles 12 homens, 12 discípulos, esses homens o seguiam dia e noite, 24 horas por dia, todos os dias das suas vidas, e de Jesus para ele assim: se vocês não se converterem, eita Deus, se vocês não se dura essas palavras, observa, Jesus está dizendo que nem convertido eles eram. Isso é muito sério. Isso, para quem acha que bastou levantar a mão na frente da igreja e é convertido, isso é um balde de água gelada na cabeça. Presta atenção aqui. Quem se faz humilde como uma criança, este é o maior. Este é o maior. Jesus está dizendo aqui que para ele o menorzinho é o maior. O menor é o maior. O que se humilha é que será exaltado. Jesus está dizendo aqui que o que não exige para si aquilo que ele acha que são os seus direitos, mas humildemente se submete à vontade de Deus. Esse é o maior. Esse é o mais importante. Esse atrai para si os olhos do Senhor. No reino, esse tem um lugar de destaque diante da vontade de Deus. Eu quero que você construa isso comigo. Entenda que alguém que decide se fazer humilde, que decide se humilhar, se negar, é alguém que decidiu tirar o centro da sua vida de si mesmo. Você entende isso? Isso é muito importante. É alguém que superou essa fase da imaturidade e evoluiu em direção àquilo que Deus espera, cresceu em direção ao que Deus espera. Quando alguém faz o que aqueles discípulos estavam fazendo, cheios de sentimentos de grandeza, preocupados com quem era o maioral diante de Deus, eles estão demonstrando o quê? Tudo menos humildade. O que é que precisa aqui? Sabe o que precisa? Precisa se converter e se querer fazer como uma criança humilde, que não está preocupado em ser arrogante e melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Aqui está a medida de Jesus. Se cresceu, mas ainda carrega traços no caráter, de narcisismo, de prepotência, de presunção, de altivez. Entenda que tudo isso são traços de alguém que preserva as características da primeira fase da sua vida, lá no comecinho, e assim precisa fazer o quê, pastor? Escutar o evangelho, precisa levar Jesus a sério, e assim pedir ajuda, reconhecer que depende de Deus, se render ao exemplo de Jesus, e assim
se fazer humilde, porque Ele em tudo foi humilde. E assim, você vai fechar sua boca, sabe por quê? Porque Ele fechou a sua boca e Ele foi mudo como uma ovelha muda. Você precisa e vai obedecer ao Pai, como Jesus obedeceu ao Pai, e assim, e fazer parte do reino que o Senhor te chamou para fazer parte em nome de Jesus, amém? Essa é a medida. Mas veja como é que é o padrão de um ser humano que é como uma criança. Em quarto e último lugar, eu vou dizer para você que esse ser humano, que é como uma criança, é um ser humano confiante, sabe por quê? Porque crê no Deus que serve. Veja a leitura aqui, que ela lê nos versos 5 e 6, assim ó: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, Jesus diz, que crê em mim, melhor lhe seguia amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Esse é o texto, é isso que Jesus está falando. Jesus está afirmando aqui, é que para fazer parte dos planos de Deus, para sermos aquilo que Deus espera de nós, nós temos que nos converter e ser como uma criança simples, humilde, dependente de Deus e que crê nele. Ele diz que as crianças que creem em mim, eu acho isso maravilhoso. Você já observou como as crianças têm uma capacidade incrível de acreditar nas coisas? Você já percebeu isso? Às vezes, você faça essa experiência na sua casa, chama uma criança e fala para ela uma coisa, séria, absurda, uma coisa ridícula, de absurda. É inocente, é absurdo, mas ela acredita no que você diz. É uma coisa impressionante, é lindo isso. E eu acho muito interessante, porque essa ingenuidade, vamos dizer assim, é dos que acreditam sem maldade, acreditam sem malícia, sem achar que estão sendo enganados. E é a mesma coisa que Jesus está dizendo que nós temos que ter diante do Senhor. Esses que creem, porque nós temos que crer no Senhor, assim como uma criança, é isso que Ele está dizendo aqui. Assim como uma criança. Uma criança acredita no que você fala, só porque você falou, ela acredita. É impressionante, tanto que é muito fácil enganar uma criança, muitas são enganadas aí. Entretanto, eu quero que você fique atento, porque segundo Jesus nesse texto, Jesus diz que diante dessa inocência, Ele mesmo cuida. E ai de quem colocar a pedra de tropeço na vida dos que inocentemente creem nele, melhor se matar logo, porque esses aí não vão ter um fim muito bom. Presta atenção, Jesus cuida da inocência, Jesus cuida daqueles que creem nele sem nenhuma malícia. Existe uma pureza nessa crença das crianças, existe uma forma pura, e é importante que você entenda que é necessário ter a mesma pureza com relação a Deus. Essa pureza nós precisamos ter. O contrário dessa pureza que acredita de forma inocente é a malícia. Aliás, a malícia dos que desconfiam de tudo. Esse é o contrário. O problema é que fé é o contrário de desconfiança, de não fé. Se você desconfia, você não tem como crer, você não vai crer nunca. Os que desconfiam não têm fé. Essa nossa relação com Deus tem que ter essa pureza daqueles que mesmo sem ver nada, mesmo não sabendo como vai ser possível, mesmo não entendendo como, eu não estou vendo, mesmo assim eu acredito, afinal foi o próprio Deus que me disse e por isso eu creio nele. Isso para mim é muito de criança, isso é o que você precisa ter no teu coração, como uma criança. Então, querido, querida, ser humano é um ser em formação, inacabado, e ainda pior, de imagem um pouco deformada, né, pelo pecado que nos assola. E por isso o ser humano precisa aprender a se conhecer. Nós estamos aprendendo, e porque só se conhecendo, nós conseguimos permitir produzir essa transformação que o Senhor deseja produzir nas nossas vidas. E por isso, eu tenho certeza, essa palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa manhã, eu tenho certeza, tem um Deus querendo nos moldar. Nascemos com instintos somente que servem para preservar a nossa vida, é isso que somos nós. Mas ser humano não é como outros animais que são movidos por instintos. Mas ser humano vai aprendendo e vai se formando, aprende, evolui e transforma as coisas. E aos poucos abandona os instintos, sobretudo de colocar o centro de tudo em si mesmo e nas suas necessidades, e permite ser moldado em alguém que interessa mais para Deus. E sabe qual é o nome disso? O nome disso é conversão, que é algo que acontece em nossa vida, algo de uma evolução. Sentimentos, por exemplo, de posse, de grandeza, de poder, de prepotência, de arrogância, de altivez, nada mais são do que doenças da alma de um ser humano que teima em não crescer, que permaneceu bebê centrado em si mesmo. E é por isso que o Senhor veio até mim e até você nessa manhã, e a proposta do Senhor é um novo nascimento.
Por isso que nós temos que morrer e nascer de novo. E por isso o texto fala de crianças. Porque quando você nasce de novo, você se torna uma criança de novo. E é por isso que Jesus vem nos desafiar a voltar a ser como uma criança deve ser. E eu acho isso muito lindo. Semana passada, no nosso culto Dia dos Pais, você ouviu que nós estamos assassinando a infância e a juventude dos nossos filhos e das nossas filhas. E nós fazemos isso porque nós estamos expondo os nossos bebês, as nossas crianças, os nossos jovens a um monte de coisa que obrigam-nos a um estilo de vida atropelado. E com tristeza, hoje, nós vemos crianças preocupadas com coisas que não deveriam estar sendo preocupadas, tomando atitude que não são compatíveis com a atitude de crianças. É triste ver isso. Mas é uma realidade. É muito comum hoje, crianças que não são crianças, são assim, sei lá, um adultinho, sabe, um mini adulto? É muito comum isso hoje. É muito... crianças que não brincam como crianças, preocupados com coisas que não deveriam fazer parte daquele momento das suas vidas. E eu queria dizer para você, a minha maior alegria dessa pandemia que nos deixou tão triste, é que nos últimos meses tem uma verdadeira gangue aqui nessa rua, maravilhoso, que a Lolo faz parte, aliás, né? É Lolo, é Dudu, maravilha, tem as 30 crianças aqui fazendo, sendo criança, brincando como criança, isso é maravilhoso, porque Jesus não está falando dessa criança que não é criança, não é de nada disso, Jesus está falando do padrão de criança que Ele criou. Como Ele entende, se muita criança nos dias de hoje não estão sendo criança, porque se ao invés de estar brincando de criança com outras crianças, estão trancados, sozinhos, dentro de um quarto, diante de um computador, entenda que não foi para isso que Deus as criou. Não! Quando Deus pensa nas nossas crianças, sabe o que Ele pensa? Ele pensa naquele sujeitinho, naquela sujeitinha cheia de barro, porque pulou na poça de lama. É assim que Deus pensa, é assim que Deus quer. Jogando bola, ralando o joelho, correndo na rua descalço. É assim que Deus pensa, é assim que Ele imagina. Sorrindo, com uma espontaneidade, com uma vivacidade que só tem quem tem a idade deles. Isso é maravilhoso. Criança para Deus é isso. E essas crianças é que são o padrão que Jesus vem nos dizer nessa manhã, que nós temos que ser como? Fazer como para fazer parte do seu reino? Ser como uma criança. É disso que Jesus está falando com você. E aí, se você fala, mas pastor, como é o padrão de um ser humano que é como uma criança? Você ouviu em 4 coisas, que eu te relembro agora. Porque esse ser humano é um ser humano que não é motivado somente por ambição, mas em tudo que faz busca ser simples. É um ser humano completamente dependente de Deus e jamais autossuficiente. É um ser humano humilde porque reconhece que é pequeno, que não consegue, que não alcança, não chega lá em cima porque é baixinho, ele reconhece, humildemente renuncia à sua altivez, à sua prepotência, à presunção, porque são coisas que não cabem diante de Deus. E é um ser humano, em último lugar, confiante sim, porque crê no Deus que serve, porque crê de uma maneira pura, não tem malícia, confiança que os adultos têm, não, que não conseguem reconhecer que quem fala com as suas vidas é o Senhor, não, é isso que Deus espera, um Deus que não nos abandona e que planejou um padrão que serve para você e para Ele. Você precisa tomar, não serve para o mundo, viu, porque o padrão do mundo é outro, completamente diferente, e por isso Paulo nos alertou que nós não podemos nos conformar com isso que está aí, porque nós temos que renovar a nossa mente e nos transformar no padrão que o Senhor espera de nós, porque só assim nós saberemos qual é a boa, a perfeita, a santa, a maravilhosa vontade de Deus para as nossas vidas. Só assim nós saberemos o que é reino de Deus, só assim nós saberemos o que é governo de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus, é sendo como crianças, amém? Crianças que amam a Deus pelo que Ele é, crianças que amam a Deus inocentemente, elas creem com uma inocência enorme, sem esperar nada em troca, sem maldade, sem malícia, sem esperar recompensa, sem esperar aplauso, simplesmente creem. Isso Deus espera de você, porque sabe que Ele é Deus e Ele tem falado contigo, e por isso nessa manhã eu convido você, vamos adorar ao Senhor hoje como crianças que nós somos e temos que ser diante dEle, em nome de Jesus, amém? Então adoremos ao Senhor, glorifiquemos o nome do Senhor, crianças do Senhor, glória a Deus por isso. Quero ser como
Ser criança é reconhecer que somos pequenos e dependentes, mas para isso é necessário sermos humildes para reconhecermos as nossas limitações. Quando vivemos assim, nos aproximamos mais do que são os planos de Deus para as nossas vidas. E é por isso que o maior no reino dos céus é quem mais se parece com as crianças. Ser adulto, muitas vezes, é sinônimo de orgulho, de autossuficiência. Mas você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Nenhum de nós somos autossuficientes. Se fôssemos, qual seria o papel do Senhor, o nosso Pai, para com as nossas vidas? Temos que crescer sim, mas que cresçamos sendo humildes como uma criança e dependentes de Deus, assim como uma criança dependente de um pai, de uma mãe. Que possamos crer que existe um Pai, o verdadeiro Pai, que deseja nos ter perto do seu amor, do seu afago e dos teus braços de amor. Que você possa declarar: abraça-me. Abraça-me, abraça-me, papai, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Amém? Como criança, amar o Senhor pelo que Ele é. Amém? Glória a Deus por essa oportunidade maravilhosa, tá bom? Eu beijo todas as crianças dessa igreja. Eu acho que tem quase 150 crianças nessa igreja. Eu beijo e eu amo vocês. Em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado por você ter mais uma vez ouvido a palavra de Deus, dado essa horinha e meia aí na tua casa. E entenda, existe algo aqui que interessa para o Senhor na sua vida. Existe algo aqui que não pode ser perdido na tua vida, porque Deus espera isso. Muito obrigado, Deus abençoe você. Nós queremos abençoar a sua vida. Lô, estende a mão assim. Nós vamos te abençoar agora. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, o sopro e a condução do Espírito de Deus esteja sobre você, sobre toda a sua família, sobre os seus filhos e filhas, não somente nessa manhã de domingo, mas para todo sempre, que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe, muito obrigado, bom domingo, até domingo que vem e fica na paz do Senhor.